Olá, moçada! Tudo bem com vocês? E aí, ansiosos para voltar para o CCA? Para conhecer como que a gente vai entrar e sair das salas usando o corredor externo e todos os lugares onde a gente fez reformas? Espero que sim! Hoje a história é sobre as estações do ano, mais especificamente sobre a primavera. Vamos conhecer? Era uma vez, a história vai começar, todos bem quietinhos para a história escutar. Na mitologia grega, o Olimpo era o lugar onde moravam todos os deuses e as deusas. E dentre todos os deuses e as deusas vivia uma deusa chamada Deméter. Deméter era uma deusa muito respeitada e muito importante lá no Olimpo, porque ela controlava e comandava lá na terra todas as colheitas, as plantações. Ela era a deusa da agricultura. Deméter tinha uma filha, que era uma criança muito linda, que se chamava Perséfone. A Perséfone era a deusa responsável aqui na terra pelo desabrochar das flores, pelo aroma e perfume da natureza, pelos tempos de sol, alegria e gorjeio dos pássaros. Um dia, a Deméter começou a perceber que os deuses olhavam de forma muito esquisita para sua filha. Olhava de forma estranha e muito cobiçosa, querendo proteger a filha desses olhares cobiçosos de todos esses homens. E mesmo admirando muito os deuses e respeitando todos eles, mesmo respeitando, admirando e tudo mais, Deméter pegou a filha, tirou do Olimpo e foi criar ela a salvo de todos aqueles homens. E Deméter criou a filha a salvo numa das suas agriculturas, brincando no ar livre, na relva, no meio das árvores, rios e plantas. A menina cresceu sem conhecer nenhum homem. Cresceu protegida de todos os olhares cobiçosos. Quando a menina já era moça, ela estava no meio da relva, brincando com o gorjeio dos pássaros e começou a sentir a terra tremendo e abrindo fendas bem debaixo dos seus pés. Era o deus Hades, que estava subindo a superfície muito nervoso, com medo de que o canto dos pássaros e algum raio de sol entrasse dentro do seu reino, que era as profundezas onde não havia luz e só havia tristezas. Ele temia que a luz chegasse lá onde era muito escuro. Quando o deus Hades estava quase frente a frente com Perséfone, Eros, um deus mais conhecido como Cupido, pegou uma flecha e atirou bem no coração do deus Hades. E como o Eros era um deus muito brincalhão, pegou a flecha e atirou também no coração de Perséfone. E quando o deus Hades estava frente a frente de Perséfone, tomado de muita paixão e amor, ele agarrou a moça e levou para as profundezas da terra, onde o sol jamais tocou, a luz jamais entrou
e a tristeza sempre reinou. Lá embaixo, Perséfone ficou por muito tempo. Deméter, mãe de Perséfone, começou a sentir a falta da filha e ficou muito preocupada. Procurou daqui, procurou dali e não encontrava a filha. Passando o tempo, as colheitas, com a tristeza de Deméter, começou a murchar. Começou a não dar mais frutos, não dar mais alimento. A superfície da terra toda ficou sem alimento e sem que a agricultura desse alimento para todos. Foi uma época de muita fome e de muita tristeza. Mas Deméter não desistiu de procurar a filha, e conforme o tempo ia passando mais e mais, as flores sem a Perséfone, sem a filha, murchavam, as folhas caíam, o gorjeio dos pássaros cessavam, e o aroma e o frescor da natureza ia tomando uma tristeza profunda, e tudo na superfície da terra foi ficando triste, apagado, sem vida. Um dia, Deméter foi até onde a filha costumava ficar e brincar e encontrou uma ninfa banhando-se no rio. Então ela chegou perto da ninfa e perguntou se a ninfa sabia alguma coisa sobre o que havia acontecido com a filha. E a ninfa disse que ela estava tomando banho no rio e de repente sentiu um tremor de terra e de repente viu a terra se abrindo, saindo o deus Hades lá de dentro, agarrando Perséfone e levando para as profundezas junto com ele. Então, Deméter começou a cavar e tentar chegar nas profundezas da terra para buscar sua filha, mas sem sucesso, não conseguia. Então, ela recorreu ao Olimpo, foi até lá e falou com o Deus do Olimpo mais poderoso de todos, o Deus cujo trono estava acima do trono de todos os outros deuses. Era o deus Zeus. E Deméter fez um pedido a Zeus, pediu para ele ajudar ela chegar até o reino de Hades para ela poder salvar Perséfone, sua filha. O Zeus concordou, mas com uma condição. Caso a menina tenha comido algum fruto das profundezas, ela até poderia voltar, mas teria uma ligação eterna com as profundezas. Deméter pensou nessa ligação eterna e, com a esperança de que a filha não tenha comido nenhum fruto das profundezas da terra, ela concordou com o acordo de Zeus. Então Zeus abriu a terra e Deméter foi para as profundezas, onde ela não via nada de tão escuro e onde a tristeza reinava em todos os lugares lá de baixo. Quando chegou lá embaixo nas profundezas, Deméter encontrou a filha e descobriu que a moça havia comido o fruto proibido oferecido pelo deus Hades. Muito triste e sabendo que a filha teria uma ligação eterna com aquele lugar horrível, ela pegou a filha e levou de volta para a superfície. Quando Deméter subiu à superfície, todas as flores voltaram a nascer, os pássaros voltaram a cantar, todas as plantas voltaram a florescer, as folhas a crescer e tudo voltou ao normal. Com a alegria da mãe, as plantações e as colheitas também voltaram e acabaram com a fome da superfície da terra. Tudo estava muito bem. E com a ligação que a filha tinha com o submundo, com as profundezas,
Zeus estipulou que a menina teria que cumprir o acordo fechado com Deméter, sua mãe. Então, foi estipulado que durante 9 meses a moça ficaria na superfície, com a mãe, com a natureza e com tudo. Mas, durante 3 meses, ela teria que voltar para o reino de Hades e lá ficar. Depois, voltaria novamente e ficaria 9 meses na superfície e 3 meses depois voltaria para o submundo. Quando Deméter ficava na superfície da terra, o sol voltava, o calor estava lá, o gorjeio dos pássaros, o cheiro das flores, o aroma da natureza, da terra molhada, tudo, o tempo do sol, tudo era muito forte e vigoroso. Nesse tempo, Deméter chamou de primavera e verão. Mas, conforme ia chegando o tempo em que Perséfone teria que voltar para as profundezas, as plantas começavam a murchar, as folhas começavam a cair, começava a ficar um tempo fresco. Deméter chamou esse momento em que estava quase chegando o tempo de Perséfone voltar para as profundezas, ela chamou esse tempo de outono. E os 3 meses que a filha ia para baixo da terra e ficava lá por 3 meses, Deméter chamou de inverno. Era o tempo onde não tinha flores, onde não florescia, onde não tinha frutos nem alimento sobre a terra. E foi assim que os gregos explicaram o surgimento das 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. E a nossa história, por hoje, fica por aqui. Até mais!